Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Tema do Dia na redação do 00. O meu nome é Diogo Organista Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista do 00, para analisar a vitória caseira do Benfica frente ao Napoli, a contar para a 6ª jornada da Liga dos Campeões, um resultado importante e que mantém as águias vivas na competição. Bom dia, Humberto. Antes de mais, pergunto-te se o Benfica vence com justiça. Acho que o Benfica vence com justiça, é um jogo muito coeso, muito capaz por parte da equipa do Benfica. O Benfica ganha 2-0 à equipa do Nápoles, com 2 golos marcados num período normal e natural do jogo. Não teve o condão, o segundo golo de marcar num abrir da segunda parte, o que traz sempre um efeito um bocado devastador para quem o sofre, porque se vem com uma estratégia para o segundo tempo, acaba por levar com um golo e essa estratégia desmorona-se um bocado como um baralho de cartas e, portanto, o segundo golo acaba por surgir num momento, eu diria, bastante impactante para o desenrolar da partida. Mas tirando isso, eu acho que é um Benfica muito capaz, conseguiu de alguma forma aprender com os erros que cometeu diante do Sporting e a entrada que teve diante do Sporting para o derby de sexta-feira, onde entrou manifestamente mal, sofreu um golo, teve que correr atrás do prejuízo. O Benfica deste jogo é diferente, é um Benfica que consegue ser mais consistente desde a sua entrada, conseguiu perceber muito bem o estilo do jogo que o Napoli ia entrar, que também foi diferente daquilo que fez o Sporting, e por isso eu acho que o Benfica foi mais rápido e foi mais inteligente a entrar no jogo que o Nápoles queria fazer e naturalmente dominou depois também o jogo. Há determinadas escolhas que eu acho que são bastante importantes no desenrolar da partida, mas depois a justiça do resultado do Benfica é tão impactante ao ponto de, mesmo tendo menos bola, nunca se sentiu no Estádio da Luz e neste encontro que o Nápoles estivesse verdadeiramente perto de poder ferir o Benfica, com grande perigo, com grande impacto. O Benfica teve as melhores oportunidades, teve mais caudal ofensivo, teve mais tempo até com perigo no meio campo ofensivo. Mesmo que o Nápoles tenha tido mais bola, eu acho que acabou por ser consentida. Muitas das vezes os treinadores até preparam os jogos desta forma, que é em determinado momento do encontro as equipas sabem que vão ser pressionadas por parte do adversário, mas levam o adversário a pressionar numa zona que seja menos boa por parte do adversário. Portanto, é a chamada zona confortável e eu acho que o Benfica consentiu desse lado em que o Nápoles pudesse ter bola, mas o Benfica estava confortável com essa situação. Eu acho que os 2 golos de vantagem deram naturalmente uma visão de jogo diferente à equipa do Benfica, tal como, por exemplo, o tempo de recuperação. O Benfica jogou sexta-feira, o Nápoles tinha jogado no domingo, teve uma viagem, o Benfica esteve em casa a preparar este jogo, mas era um jogo crucial, especialmente para o Benfica, e portanto eu acho que o Benfica vence com justiça por 2-0. É um resultado que acaba por ser sereno, porque faz com que os adeptos, apesar de se mostrarem confiantes, não embandeiram em arco, que é algo que eu acho que poderia ser até nefasto para o Benfica nesta fase da temporada. Já aqui mencionaste as melhorias na exibição do Benfica relativamente ao jogo com o Sporting e eu pergunto-te se Mourinho preparou melhor este jogo. Sim, eu acho que o José Mourinho, num olhar global, preparou, não diria melhor este jogo, mas se calhar conseguiu que nos diversos alertas que deu em virtude do jogo frente ao Sporting, que a equipa conseguisse encaixar melhor a preparação para este jogo. E eu acho que este jogo é sintomático da grandeza de José Mourinho como treinador, porque se muita gente o cataloga como um treinador antigo, que não soube evoluir, que não soube compreender as necessidades dos jogadores, que é preso até a determinados momentos táticos, ele no Benfica já o vimos até jogar em diferentes momentos, e o jogo de ontem acaba por ser até um Benfica a terminar com uma diferente estrutura de jogo, mas se olharmos até aos inícios de Mourinho, era um treinador que privilegiava muito os corredores, o seu clássico 4-3-3, com 2 alas muito profundos, com cruzamentos para a área, e foi algo que ele tentou implementar no Benfica nesta fase inicial da temporada, quando entrou nas Águias, desde logo com o Luque Bacchio muito encostado à direita, e de quando em vez a jogar ora com Orsnes à esquerda, ora com Sudakov, ou até com Prestiani e também com Sheldrup. E já se percebeu, principalmente neste tipo de jogos, que não tendo Luque Bacchio, o José Mourinho teve que encontrar aqui uma alternativa de estilo de jogo e percebendo que não tem confiança máxima para Sheldrup e para Prestiani, ele passou a adotar um meio-campo, eu diria, todo terreno, com Barrenechea, Richard Rios e agora mais recentemente com Orsnes e também Leandro Barreiro, deixando Sudakov para ser uma espécie de
vagabundo, onde tanto pode ir à esquerda como à direita, povoar no meio, jogar atrás de ponta de lança, muitas das vezes até aparecer na zona de ponta de lança, e eu acho que este estilo de jogo foi muito audácia por parte do Mourinho e simultaneamente muita astúcia por parte do José Mourinho. Foi perceber quem está melhor, qual o melhor estilo de jogo e tentar implementá-lo. Teve sucesso nele, embora eu acho que é um barómetro difícil de avaliar, porque eu acho sempre que o José Mourinho não é prepara melhor. O índice de confiança dos jogadores é outro para este tipo de jogo. E, portanto, os perigos do Benfica até podem estar mais em jogos fáceis, mesmo que, por exemplo, frente ao Nacional, que era um jogo fácil, o Benfica teve a capacidade de ser muito poderoso no ataque, vir ao jogo, mas eu diria que o Benfica fez muito para ganhar o jogo, até com outro nível de resultado, acabou por estar a perder e ter que virar o jogo e conseguiu virar o jogo, mas os perigos do Benfica podem até estar mais nesse tipo de jogos do que nestes jogos grandes, onde normalmente a equipa dá-se muito bem. Por isso eu acho que na ótica da preparação este foi um jogo em que a equipa conseguiu interpretar melhor a ideia do treinador e viu-se muito disso em prática durante muito tempo de jogo. Uma vitória tranquila por 2-0 frente ao Napoli e eu lanço-te uma arrojada questão. Este é o melhor Benfica da época? Eu acho que é o melhor. Este jogo contemplou o melhor Benfica da época. O Benfica fez boas exibições no início da temporada com Bruno Lage, com aqueles jogos consecutivos, mas nunca convincentes. Eu acho que esta, na sua plenitude, os 90 minutos, é a melhor versão do Benfica, em que os jogadores conseguiram, como eu estava a dizer, interpretar bem a ideia do treinador, conseguiram criar muito perigo ao adversário, deixar o adversário muito desconfortável e ser efetivamente um jogo em que o Benfica nunca deixou de o ter em mão. Fosse porque o Barreiro chegava à área e o Rios fechava um bocado mais atrás, fosse porque Orsnes voltou a aparecer na sua melhor versão e tapou todos os espaços que alguém ia deixando a descoberto, fosse por Rios, que foi eleito o melhor jogador em campo e teve uma capacidade desequilibradora enorme. Eu diria que o meio-campo do Benfica foi efetivamente muito superior, não só a nível de homens, como a nível de qualidade do Nápoles, e portanto tudo aí veio em redor, veio atrás para transportar o Benfica para a melhor exibição da temporada, o melhor momento do Benfica da época, eu acho que é este, mas como eu estava a dizer, também acho que não é o barómetro final, porque os jogos pequenos o Benfica tem sido muito frágil, na forma como os prepara e na forma até como comete alguns erros, e eu acho que este jogo deve ser um ensinamento muito grande também para esse tipo de jogos, para o Benfica poder crescer de uma forma sustentada e consistente e não ser um fogacho. Este jogo foi um jogo muito bom, veio, se quisermos, na ótica de um jogo e meio bom, porque os primeiros 25 minutos contra o Sporting não foram bons, depois os restantes foram bastante aceitáveis. Este é um nível bastante mais elevado por parte da equipa de José Mourinho e do Benfica. Pergunto-te agora sobre o discurso de José Mourinho no final do encontro. Como é que avalias as palavras do treinador do Benfica? É mais uma masterclass que o treinador do Benfica apresenta-se na sua conferência de imprensa. Não é novidade para ninguém, para quem acompanha as conferências de imprensa de José Mourinho há mais de 20 anos, não é nenhuma novidade este tipo de discurso, mas cada vez que ele fala parece que há uma clarividência maior. E no dia de ontem José Mourinho não teve, tal como não tem tido problemas em apontar o dedo aos seus jogadores, como fez depois de ganhar de forma sofrível ao Atlético, como fez depois de ter começado mal frente ao Sporting, em que falou sobre a forma de construção dos jogadores. Ontem teve, eu diria que um ato de amor de pai aos seus jogadores, não é? Como ele tantas vezes já disse, a questão de criticar os jogadores, ser uma espécie de chamar a atenção de pai a um filho. Eu acho que ele ontem teve o outro lado do pai, em que demonstrou o amor que tem pelos seus jogadores, em que falou sobre a capacidade de Richard Rios e de Leandro Barreiro, sentindo que esses dois jogadores nesta altura são jogadores em melhor fase do seu Benfica, e portanto ele teve esta necessidade de agradecer aos jogadores aquilo que fizeram no jogo e as ideias que ele conseguiu compartilhar. Eu acho que a forma como ele explica, por exemplo, a escolha de Tomás Araújo, que era uma grande dúvida sobre a equipa para este encontro, tendo ficado fora o António Silva, é um sinal claro de que a leitura do jogo do José Mourinho
era perfeita e foi perfeita, em virtude de Tomás Araújo ser o defesa mais rápido e por isso poder proteger as velocidades de Højlund, e eu acho que essa comunicação tão aberta de José Mourinho faz parecer com que as coisas sejam fáceis, não sendo fáceis, e portanto eu acho que o discurso de José Mourinho ontem é muito esclarecedor, até julgo que é a segunda pergunta ou a terceira pergunta em que lhe questionam sobre a dimensão europeia, se o Benfica pode almejar alguma coisa depois destas 2 vitórias consecutivas, em que José Mourinho é tão claro ao ponto de dizer que o Benfica está fora do play-off. Portanto, como é que alguém pode achar, ou qualquer adepto pode achar, que o Benfica pode ser campeão da Europa no momento em que nem sequer está numa zona de play-off? Portanto, esse travão, esse não deixarem bandeirar em arco, é algo muito forte por parte de José Mourinho neste tipo de comunicação e ficou bem notório também no dia de ontem. Para fechar, e tendo em conta que faltam 2 jornadas por disputar, como é que estão as contas do Benfica na Liga dos Campeões? O Benfica nesta altura está fora da zona de qualificação, está em 25º lugar, passando 24 equipas, as primeiras para a zona direta, para os oitavos final e depois as outras para o play-off. O Benfica está fora da zona de play-off, é a primeira equipa fora da zona de play-off, tem 6 pontos a equipa do Benfica e vai ter nas 2 últimas jornadas uma deslocação, a Turim frente à Juventus e a recepção ao Real Madrid. São 2 jogos muito complicados, são 2 equipas campeãs da Europa, naturalmente há uma dificuldade máxima por parte do Benfica. Há um dado claro, se o Benfica ganhar os 2 jogos, qualifica-se para o play-off. E isso é óbvio, com 12 pontos consegue essa matemática da qualificação, mas há muita dificuldade do Benfica conseguir esses 12 pontos. Eu diria que, mediante os resultados que aconteceram nesta quinta jornada, nesta sexta jornada, perdão, da fase de Liga, da Liga dos Campeões, a equipa do Benfica ficou a perceber que 9 pontos será muito difícil uma equipa se qualificar para o play-off se tiver 9 pontos, porque estamos a falar de termos nesta altura 4 equipas com 9 pontos e principalmente o triunfo do Copenhaga na casa do Villarreal em Espanha fez com que a equipa dinamarquesa passasse a somar 7 pontos, sendo que vai defrontar o Nápoles e a equipa do Barcelona nas últimas jornadas. Eu diria que estas vitórias e estas posições, o próprio Nápoles, que tem também 7 pontos, e o Karabag, faz com que muito dificilmente uma equipa com 9 pontos vai conseguir qualificar para a fase de qualificação. Portanto, o Benfica obrigatoriamente terá que ganhar um jogo e pelo menos empatar o outro para ficar agarrado à máquina de calcular, sendo que há uma dificuldade enorme, que é o facto de defrontar a Juventus fora de portas, mesmo que os últimos resultados tenham sido positivos, é sempre um terreno muito difícil, e receber o Real Madrid, que não está a atravessar uma boa fase. Daqui a um mês não se sabe, ou daqui a mais de um mês, que o jogo frente ao Real Madrid será no final de janeiro, não sabe em que ponto é que estará a equipa do Real Madrid, tampouco se Xabi Alonso continua a ser o treinador dos merengues, e portanto são 2 jogos muito difíceis. O Benfica terá que jogá-lo um de cada vez, e já percebemos que com José Mourinho vai ser essa visão muito pragmática, e eu acho que o Benfica pode ter legítimas aspirações, mas o calendário é muito complicado, até porque todas as outras equipas também têm jogos e o Benfica não está numa posição propriamente fácil em virtude do seu calendário até ao final desta fase de Liga das Champions. Obrigado, Humberto, e obrigado a todos os que nos assistiram hoje. Não perca também esta quinta-feira um novo episódio do Nostálgico Destino Saudade, com Pedro Jorge da Cunha e Rui Miguel Tobar, e ainda um novo episódio do Mundo Fantasy, onde perspectivamos a 14ª jornada da Liga Portugal. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.